Olá, hoje a gente vai ver então como resolver um circuito que ele vai ter uma fonte só, certo? Então inicialmente o que eu vou fazer é calcular a impedância total, enfim, calcular a corrente total, né? E aí basicamente, em tese, eu teria que ter condições de resolvê-lo usando somente aquelas combinações par a par, ou até mais elementos ao mesmo tempo, série ou paralelo, enfim. Só que tem um circuito especial que eu vou ter dificuldade de resolver desse tipo aqui, certo? E para demonstrar isso, a gente vai trabalhar com circuito e corrente alternada, certo? Cujo tem uma fonte de tensão apenas e essa combinação de resistores, capacitores e indutores, certo? Bom, se eu for olhar esse circuito aqui, o que eu tenho que fazer levando em conta uma análise mais normal, mais comum, enfim, onde eu vou associando par a par? É achar um ou dois pares que eu possa reduzi-los a um elemento só. Aí se eu olhar aqui, talvez inicialmente eu me engane que eu possa fazer algumas associações, tá? Exemplo, ok, esses pares aqui são em série, ok? Isso não me ajuda muito, enfim, eu vou ter um Z aqui, um Z aqui, um Z aqui. Mas depois disso, o que mais eu posso associar? Uma avaliação errônea que eu posso fazer é, bom, esses elementos aqui estão em paralelo com esse, não estão, certo? Ou com esse também não estão, ou com esse também não estão. Por quê? Lembram-se que qual a condição para estar em paralelo? É ter dois pontos comuns, início e fim comum, ou seja, mesmo início e mesmo fim. Eles vão ter um ponto em comum, mas o outro ponto desse elemento aqui está aqui. E o fim desse aqui, o início desse aqui está aqui, ou seja, não há dois pontos comuns, há somente um ponto em comum. Assim como uma associação em série, onde eu tenho que levar em conta que o final de um tem que ter como único caminho ser início do seguinte. Eu também não tenho essa condição aqui. Somente se associando esses dois elementos, mas que depois disso não consigo fazer mais nenhum tipo de associação. Para resolver isso, tá, existe uma maneira de modificar o circuito, certo? De forma a facilitar a minha avaliação. Bom, isso é o que se chama de conversão ΔY ou Y-delta, certo? Qual que é a ideia? A ideia é eu enxergar um Y-delta no circuito, que é a parte que eu não consigo facilmente equivalentar, e transformando um Y ou vice-versa. Bom, se eu olhar esse sistema aqui, o que eu vejo? Eu vejo um circuito, eu posso ver rapidamente esse delta aqui, né? Certo? E ao mesmo tempo que eu também tenho um delta aqui embaixo, ok? Talvez não está desenhado como um delta, né, exatamente, né? Ou seja, mas se eu unir esse curto-circuito e fizer algo assim, eu vou ter um delta aqui embaixo também, certo? E aí qual que eu resolvo? Tanto faz, ok? Eu vou escolher aquela resolução que vai facilitar os cálculos seguintes. Bom, na minha opinião, tá? Vai ser o de cima, eu explico por quê. Bom, inicialmente, talvez a visão mais fácil e rápida de se tomar, a decisão mais rápida de se tomar seria fazer de baixo, por quê? Porque aqui eu tenho elementos simples, né, são indutores, e aqui um elemento um pouco mais complexo. Em compensação, em cima eu tenho vários elementos complexos que vão ter impedâncias complexas, como parte resistiva e parte capacitiva. Mas, se eu olhar mais com mais calma, eu vejo que a parte de cima, ainda que esses elementos sejam mais complexos, eles são todos iguais, certo? Isso vai facilitar bastante o nosso cálculo. Bom, qual que é a ideia? Eu converter esse delta aqui num Y. Que Y é esse? Vai ser um Y desse jeito aqui, ó. Ou seja, eu vou substituir esse delta por esse Y aqui, certo? E por que isso me ajuda? Bom, se eu conseguir mentalizar, e depois na sequência a gente vai desenhar esse circuito, se eu não tiver esses elementos aqui e tiver o circuito amarelo aqui conectado com os demais elementos, ou seja, conectado esses pontos aqui, que eu vou dar nomes, porque vai me ajudar a desenhar, ABC, certo? Eu consigo resolver esse circuito. Por quê? Vejam que esse resistor de 2 ohms, ele vai estar em série com essa impedância aqui, certo? Ao mesmo tempo que essa impedância aqui, ó, nova, vai estar em série com esse indutor, e essa impedância nova vai estar em série com esse indutor aqui também, certo? E esses dois blocos vão entrar em paralelo, isso a gente vai ver depois. Mas, ou seja, eu mudo o circuito, certo? Faço uma série de cálculos adicionais, mas eu busco uma nova topologia cujo Z total eu consigo calcular. Que desse jeito originalmente não consigo, certo? Bom, aí eu vou trabalhar com as conversões Y delta, delta Y, nesse caso delta Y, certo? Bom, se eu chamar esse aqui de ZA, chamar esse aqui de Z1, chamar esse aqui de Z2, esse aqui de Z3, esse aqui de ZB e esse aqui de ZC. Aqui eu estou falando de Z1, Z2, Z3 são as impedâncias novas que eu não conheço. E ZA é a impedância de baixo do delta, ZC é a impedância à direita do delta,
e ZB é a impedância esquerda do delta, certo? Então, como é que eu converto esse delta em Y? Como é que eu acho esse Z1, Y, Z2, Y, assim por diante? É uma equação, certo? É uma série de equações, tá? Mas conceitualmente, o que a equação me diz? Ela me diz que um ZY, que eu estou calculando, que seria Z1, certo? Ele é igual ao produto dos Z's deltas adjacentes dividido pelo Z total, pela soma dos Z's do delta. Ou seja, se eu olhar o Z1 vai ser igual ao quê? Z1 vai ser igual ao produto dos Z's do delta adjacentes. Eu tenho A, B, C. Então, quem são os Z's adjacentes do delta? Bom, o A é o oposto ao Z1. Então, os adjacentes são esses dois aqui, ZB e ZC. Dividido pela soma dos Z's dos deltas, ou seja, ZA mais ZB mais ZC. Essa equação que a gente viu em aula, enfim, em outras situações já, que a gente vai aplicar aqui, ou seja, eu vou fazer essa conversão. Só que qual que é a vantagem que eu vou ter aqui? Veja bem, se eu tomar como modelo o ZY, certo? ZY1, ok? Bom, resumando o conceito, ZY1, ou seja, Z do Y que chama de Z1, é igual ao produto dos Z's adjacentes, ZB vezes C, certo? Dividido pela soma dos Z's do delta, ou seja, ZA mais ZB mais ZC. Ok, é a equação. Tá? Aí vai chegar ao ponto, por que foi importante escolher a parte de cima? Por que vai ser mais fácil escolher a parte de cima? Porque vejam que ZA, que é a parte de baixo do delta, ZB e ZC, são iguais. ZA é igual a ZB igual a ZC, certo? Que eu vou chamar de Z', que podia ser ZX, o que fosse, não importa, certo? Que é o Z do delta de qualquer uma parte dos deltas. Se eu olhar essa equação de novo, levando em conta que ZA é igual a ZB igual a ZC, que eu vou chamar de Z', o que eu tenho na equação? Que ZY na parte de cima é ZB vezes ZC. Como ZB e ZC são Z'inhas, né? Z'inha e Z'inha. E a parte de baixo, o que eu tenho? Que ela é igual a ZA mais ZB mais ZC, ou seja, Z'inha mais Z'inha mais Z'inha. Se eu desenvolver essa equação, o que eu tenho? Z'inha vezes Z'inha dá Z ao quadrado. E somatório desses Z's dá 3Z's. Ou seja, eu posso cortar o quadrado, cortar esse Z. Então eu vou ter que o ZY é igual a o Z'inha terço, certo? Ou seja, o Z de qualquer um dos deltas dividido por 3, certo? E aí o ZY1, ZY2, ZY3 vão ser iguais. Ou seja, se eu calcular um ZY apenas, que é o que está calculado aqui, eu acho todos os demais ZY. Ou seja, ZY vai ser o Z delta, que é 12 menos 9i. Se recordem que capacitor é a parcela imaginária do número complexo, mas ela é negativa, está na parte de baixo do eixo Y, dividido por 3. Beleza. Como é que eu posso dividir o número complexo, tá? Eu posso converter esse aqui para polar, dividir módulo por módulo, subtrair ângulo, certo? Mas situações assim, onde eu divido por número real, mas fazem o jeito mais fácil de fazer a divisão é o quê? Pegar esse número aí embaixo e dividir cada parcela, dividir 12 por 3 e 9 por 3, foi o que eu fiz aqui. Então esse ZY vale 4 menos Z3, certo? Então eu tenho ZY1, ZY2, ZY3 que vale a mesma coisa, certo? Então o que eu fiz agora foi só fazer essa conversão, certo? E na sequência a gente vai redesenhar o circuito para rever como é que a gente vai analisar esse circuito já remodelado, levando em conta que eu não vou ter mais esse delta, certo? Esse delta some, certo? Então no ponto A, B, C que eu tenho aqui, vai estar conectado o Z1, Z2, Z3, ou seja, os Z's novos que eu calculei aqui. O 9, o 12 resistivo, o 9 capacitivo de cada uma das partes do delta, eles vão subir, certo? Que é o que a gente vai ver agora. Bom, então continuando, então, o que a gente fez até aquele momento foi aquela conversão do delta em Y, ou seja, essa parte verde aqui, o Y que a gente calculou, né? Ou seja, como todos os deltas eram iguais, todos os Y eram iguais, ou seja, 4 resistivo e 3 capacitivo, né? E ela substituía toda aquela parte externa que havia do delta, certo? Então, o que eu tinha aqui? Onde tinha as conexões do delta, eu passo a ter as conexões do Y, certo? E então eu substituo aquele delta, certo? Com 3 impedâncias por um Y também com a mesma quantidade de impedâncias, só que com valor distinto. Fisicamente, os dois elementos se equivalem, mas matematicamente isso aqui vai nos ajudar a resolver o circuito de forma mais rápida, certo? Bom, o que eu posso fazer ainda para simplificar, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho um ramo, aqui eu tenho outro ramo e aqui eu tenho outro ramo, certo? Eu vou converter tudo isso numa impedância só, porque vai me ajudar a calcular os demais elementos. E a gente vai ver que algumas coisas vão se anular. Ou seja, quando eu tenho capacitor e indutor no mesmo ramo, eles se anulam. E aí prevalece aquele
que for mais significativo no meu sistema, certo? Então, dado isso aqui, converti, posso calcular z total? Pode, certo? Mas eu recomendo que se faça uma etapa intermediária, que é simplificar, certo? Eu vou chamar isso aqui, tá? Z1 eu já usei, né? Eu vou chamar isso aqui de, essa parcela toda aqui, de zx1, essa parcela aqui de zx2 e essa parcela aqui de zx3, ou seja, todos os elementos dessa parcela estão em série, ou seja, quando eu olho zx1, o que eu tenho? Resistor de 2 ohms, resistor de 4 ohms e capacitor de 3 ohms. Quando eu olho zx2, mesma coisa, capacitor, resistor e indutor, certo? Se estão em série, o que eu posso fazer? Somar, certo? Para achar uma impedância equivalente de todos esses elementos em série. Bom, quando eu olho zx1, o que eu tenho? É 2 resistivo, mais 4 resistivo, menos 3 capacitivo. O que eu faço? Quando eu somo real com real, imaginário com imaginário. 2 mais 4 dá 6, imaginário só tem essa parte, então permanece lá, certo? Bom, e depois, eu tenho zx2, que é essa parcela aqui, vou somando. Eu tenho 3 capacitivo, então é menos i, eu tenho 4 resistivo e 3 indutivo. Aí que é interessante, ou seja, resistivo só tenho 4, então vai para lá. Agora quando eu olho a parte imaginária, eu tenho capacitor e indutor. Eu vou somar ambos. Só que nesse exercício os dois têm o mesmo valor. Então o que vai acontecer? Ainda que eu tenha indutor e capacitor do circuito, quando eu for fazer equivalente é como se eu tivesse só um resistor, que acontece aqui. Ou seja, 4 e menos 3 mais 3 deu 0. Ou seja, seria como mais de 0, menos de 0. Ou seja, não existe uma parcela reativa no equivalente desse aqui. O do de baixo, que é a terceira parte, igual. Os elementos são iguais, então fica menos 3 mais 4 mais 3, fica 4, certo? Aí o que eu vou ter? No fim eu vou ter um circuito assim, equivalente final, ou seja, na parte de cima eu tinha zx1, que está aqui, vou desenhar equivalente só. A parte da esquerda eu tinha zx2, desenhei só equivalente, como deu 4, é só um resistor de 4. E a parte do lado também, certo? Então, como é que eu posso calcular o Z total no circuito assim? Se eu olhar o circuito, o que eu tenho? Primeira parte que eu tenho que fazer é equivalentar esses dois aqui, ou seja, fazer um paralelo desses dois. O resultante desses dois aqui vai estar em série com esses dois elementos aqui. É o que eu fiz aqui, ou seja, quanto é que vale ZT? Vale ZX1, que é essa parte aqui, ou aqui, mais o paralelo de ZX2 e ZX3, certo? Aí eu posso calcular a combinação daqueles dois ali, 4 com 4. Várias formas, ou seja, 1 sobre ZQ é igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2, certo? Ou quando tem dois elementos só, o que eu posso fazer? Que Z equivalente igual ao produto pela soma dos elementos. Ou ainda, quando eu tenho dois elementos iguais em paralelo, o que eu sei? Que o equivalente é metade dos dois. Preciso calcular? Não. Se eu sei isso, não. Mas se eu calcular, vai dar 2 também. Ou seja, o que vai ser esse total? Então vai ser o ZX1, ou seja, 6 menos 3, mais o equivalente dos dois, calculando ou sabendo disso ou não, que vai ser 2 ohms. Somo real com real, 6 mais 2 dá 8. Imaginário, se tem essa parte aqui, fica aqui, certo? Se eu converter isso para a forma polar, vai dar isso aqui. Ou seja, a impedância total vale 8,5 com ângulo de menos 20,5. Faz sentido? Faz. Porque no final eu tive elementos resistivos e capacitivos como mais significativos. O cuidado que tem que ter quando eu olho uma impedância total desse tipo aqui, eu não posso afirmar que não tem indutor no circuito. O que eu posso afirmar é que, no que tange a fonte, o que tem de mais significativo são elementos resistivos e capacitivos. Ponto. Certo? Se tem ou não elementos indutivos ali, eu não sei. Certo? Mas o que prevalece é um circuito resistivo capacitivo. Bom, Z total, ok, calculei. Segunda pergunta, I total? Bom, se eu tenho Z total é fácil, né? O que vai ser I total? Vai ser E da fonte sobre Z total, que é o que tá aqui. I total igual a E da fonte sobre Z total. E da fonte eu tenho, vale 60 ângulo zero. Z total eu calculei. E aí, por que eu usei na forma polar? Porque é mais fácil calcular divisão na forma polar. Como é que eu calculo divisão na forma polar? Eu divido os módulos e faço a diferença dos ângulos. Ou seja, vai ser 60 dividido por 8,5, que deu 702. E 0 menos 20, 0 menos 20 dá mais 20. Ou seja, em total vale 7 com ângulo de 20. Ok? Essa é uma forma de resolver, certo? Mas eu não fujo dessa conversão ΔY. E aí o que tem interessante no circuito é que ele foi mais fácil de resolver o circuito normal em função das suas partes iguais. Isso porque eu escolhi a parte de cima do delta, certo? Mas eu poderia ter escolhido a parte de baixo, ok?
A forma de realizar essa é a mesma, a única diferença se eu escolhesse a parte de baixo daquele circuito original é que eu teria elementos do y distintos, certo? Por quê? Porque eu tenho teria duas partes iguais e uma diferente, ou seja, teria dois y iguais e um y distinto. Precisaria calcular todos daquela forma que a gente conhece, ou seja, zy igual ao produto dos z's adjacentes dividido pela soma dos z's do delta, certo? Então isso não é muito complicado, ou seja, a gente resolveu facilmente, rapidamente, ok?